Fala aí, pessoal. Então, bem-vindos aqui à nossa nova fase do Mitos da Engenharia de Software, né? A gente está começando a gravar aqui os mitos da engenharia de requisitos no contexto ágil e a gente vai começar, não daria para começar por outro, né, Eduardo Castro? Tudo bem? Exatamente, meu amigo Sabino. Não tem como não iniciar exatamente falando sobre o grande mito que não existe engenharia de requisitos no contexto ágil. Você Os sabe que... processos de engenharia de requisitos não cabem no contexto ágil. Esse é um mito clássico, muito frequente e comum nas organizações, né, e nos times. Né? Você sabe que eu, na verdade, durante algum tempo, eu trabalhava ainda numa grande empresa, como a gente costuma brincar, né? Lá na Alemanha, né? Na Alemanha. Uma grande empresa na Alemanha. E as pessoas lá falavam para mim assim, Sabino, esquece esse negócio de engenharia de requisitos, porque aqui a gente está indo pro ágil. Sabe quando você fica naquele desespero, cara, do que você está falando? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é porque você está indo pro ágil que você não tem engenharia de requisitos. Perfeito. Só que eu só tive um estalo, Eduardo, para falar a verdade, de assim, mas por que será que as pessoas têm essa visão errada, né? Por que será que esse mito aqui fica tão forte? Porque, na verdade, tem muita gente, eu vou até escrever aqui embaixo, ó, tem muita gente que associa que engenharia de requisitos é igual a documentação. E aí ele fala assim, poxa, o ágil não é fazer documentação, que nós vamos depois falar disso também, num próximo vídeo, né? E ele acha assim, poxa, se eu estou no ágil, se eu não vou fazer documentação, não tem engenharia de requisitos. Então acho que a primeira coisa é a gente deixar claro que engenharia de requisitos não é só documentação, certo, Eduardo? Perfeito. Engenharia de requisitos não é só documentação, engenharia de requisitos ela não acontece só no início, engenharia de requisitos simplesmente existe ou existia somente nos métodos tradicionais, prescritivos. Assim, e a gente percebe claramente, né, que quando o fator preponderante de sucesso em qualquer projeto, principalmente nos ágeis, é uma entrega de valor. E para eu entregar valor, eu preciso entender as necessidades, desejos e problemas do meu PO, do meu cliente, do meu usuário. Né? Então a gente lá faz personas, a gente faz lá o nosso querido roadmap, a gente monta lá o nosso backlog, a gente escreve histórias, a gente monta os critérios. Bom, se isso não for engenharia de requisitos, eu não sei do que chamar. Né? A gente precisa controlar as mudanças, né, solicitadas pelo nosso PO, para que a gente possa iniciar essas mudanças numa próxima sprint. Então, assim, fica até uma forma difícil de compreender o porquê dessa visão tão errada de que não existe engenharia de requisitos. Eu acho que talvez essa questão de estar ligado, realmente, como você colocou, requisitos é igual a documentação e somente documentação e ninguém usa para nada, talvez seja o grande engano, né, que ocorre aí nesse processo. Eu até destaquei aqui, ó, engenharia de requisitos não é só documentação, e aí acho que a gente consegue nos próximos vídeos falar um pouco disso também, né? Por que a gente acha que no ágil não tem documentação? Aí é uma outra questão importante. Mas você abordou algumas coisas interessantes, como por exemplo, uma das tarefas da engenharia de requisitos, uma das atividades da engenharia de requisitos, se a gente pegar os sílabos da CPR-EFL, ele mostra, por exemplo, que a atividade de elicitar requisitos é a atividade onde você vai descobrir as expectativas e necessidades do seu stakeholder. Depois você tem que fazer algum tipo de documentação disso? Sim, você tem que fazer. Mas é mais importante você descobrir corretamente as expectativas e necessidades do que você simplesmente documentar qualquer coisa. Né? Perfeito. É o que a gente chama de documentação útil, né, Sabino? Se a gente for pegar lá o manifesto, ele diz assim, software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Então, ou seja, não é documentação sem documentação. Né? Eu não preciso fazer uma documentação abrangente que ninguém vai ler. Eu preciso fazer uma documentação útil que as pessoas vão ler. Né? E essa análise, essa documentação, ela acontece durante todo o processo de construção de um software.
que é um outro problema também que as pessoas têm, de achar que engenharia de requisitos ela é só uma fase do processo inicial. Quando, na verdade, quando a gente pega no contexto ágil, o que você sempre está tendo do ponto de vista de requisito de usuário? As histórias, os critérios de aceite, a montagem de um backlog, as sprints. Cara, tudo isso é uma documentação dos requisitos que evolui durante o processo de desenvolvimento, né? Então, assim, eu tenho todas as fases previstas na engenharia de requisitos dentro do contexto ágil, naturalmente. A licitação, a análise, a documentação, a validação, não é isso, Sabino? É isso aí. Coloquei aqui, ó, o que você falou, engenharia de requisitos não é só análise inicial, porque tem muita gente também que acha que a engenharia de requisitos é só o comecinho. É aquele equívoco, na verdade isso aqui é um equívoco, talvez um equívoco do RUP, né? Onde as pessoas entenderam de uma forma equivocada o que era para fazer naquele gráfico que todo mundo chamava de gráfico das baleinhas, né? O gráfico das baleias, é verdade. E que, na verdade, não era para fazer engenharia de requisitos só no começo, não era para fazer levantamento de requisitos só no começo. Você tem que fazer isso continuamente. O ágil, acho que deixa isso mais claro, né? Então, engenharia de requisitos não é só análise inicial. E aí, acho que dá para a gente até aumentar um pouquinho aqui, né, Eduardo? Assim, o ciclo de vida de um software, tudo bem que no começo você tem que fazer essa descoberta, né, das expectativas e necessidades do stakeholder. No começo do projeto ou do incremento, ele é maior mesmo, né? Você tem que partir do zero, eu não sei nada do que esse cara quer, para chegar num ponto de, olha, eu sei bem o que ele quer. Ou eu tenho uma boa ideia do que é para fazer. E aí depois você começa a trabalhar. Mas a engenharia de requisitos não é isso, né? A engenharia de requisitos é uma série de atividades que você vai fazer, inclusive para que você possa, no momento de entregar o software, no momento de fazer a implantação, ter também um kit mínimo de instruções, de documentação, para quem for manter esse software rodando depois, possa também saber o que faz se der algum problema, né? Claro, olha só, por exemplo, quando você faz uma entrega, aí as pessoas dizem, então eu só consigo validar, eu não preciso de documentação para validar. Com o código eu faço a validação. Mas aí eu te pergunto, e o manual do usuário? Eu vou dar um treinamento para essa pessoa. São pessoas espalhadas o tempo todo. O time vai ficar à disposição para tirar todas as dúvidas de como o software funciona, de quais são os requisitos que estão implementados, as funcionalidades, as minhas jornadas. Quer dizer, então eu tenho que documentar, né? Essa documentação para o usuário ela é muito importante, principalmente para as questões de uso. Então, assim, eu preciso ter aquela visão de produto inicial. Quando eu entrego, eu preciso identificar se essa visão de produto inicial ela foi realmente construída, está tendo valor, e para que o meu usuário possa utilizar, ele conta com um documento que o permite ler e entender o que aquele software faz. Porque um dia aquela pessoa o PO que pediu vai embora, a equipe que desenvolveu vai embora, e aí as próximas pessoas que chegarem vão ter que referência, meu amigo Sabino. É isso aí. Não adianta a gente achar, tudo bem que comunicar talvez seja mais fácil face a face, né? Mas para manter um conhecimento que você adquiriu face a face, você tem que ter algum tipo de documentação, né? Você tem que ter algum nível de documentação. Eu coloquei aqui, ó, engenharia de requisitos está distribuída ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Para a gente entender bem como é que no ágil, sim, existe engenharia de requisitos, sim, existe documentação, mas nós vamos falar mais detalhadamente disso depois. E sim, existem várias atividades ao longo das sprints, por exemplo, né, ou das iterações, ou de cada ciclo, que sim, fazem parte da engenharia de requisitos. São atividades que quem conhece é alguém que conhece engenharia de requisitos. Eu queria aproveitar aqui a CPR-EFL, né, que a gente estudou um pouco juntos aí, você certificou faz pouco tempo também, né? Uma das atividades que tem lá é validar e negociar requisitos, né? E eu acho que isso aqui também no ágil, validar e negociar. Eu acho que isso aqui no ágil também ganha uma importância muito grande, né? Porque você está a todo momento interagindo com os stakeholders, então você está a todo momento validando e negociando, mais do que no tradicional, né?
Até porque você precisa, o seu backlog está ali vivo, né, as suas sprints estão acontecendo e esses requisitos estão, da sua maneira, modificando, mudando. Aliás, esse é um dos contextos, né, também dentro do ágil, né, a gente responder mais rápido às mudanças, né, então, do que seguir um plano, quer dizer, e isso cabe igualmente dentro do validar e negociar requisitos, dentro da engenharia de requisitos. Então, assim, às vezes as pessoas fazem, né, as atividades sem saber de onde elas surgiram, sem as técnicas, as ferramentas e os procedimentos adequados. Então, você entender e aprender os conceitos de engenharia de software, engenharia de requisitos, no contexto ágil, traz para você uma melhora dentro das suas atividades profissionais, numa melhora de entendimento do que é o produto, do que é o valor. É isso, Sabino? Não, e olha só, a gente fala, por exemplo, de validar e negociar, né? Então, a engenharia de requisitos, talvez lá na certificação CPR-FL do IREB ou outras literaturas de engenharia de requisitos, falam de validar e negociar requisitos e trazem técnicas para isso. Aí você vai no ágil, muitos dos treinamentos de ágil e tal, ele fala assim, não, você tem que fazer um refinamento do backlog, né? Um refinamento constante do backlog, um refinamento sucessivo. Mas ele não te fala como você faz isso. Quem te fala como fazer é a engenharia de requisitos, é um estudo mais aprofundado da engenharia de requisitos, né? De técnicas de comunicação, de técnicas de como você consegue dirimir ali dúvidas, né? Então você precisa ter técnicas para isso e a engenharia de requisitos te traz essas técnicas, né? E te possibilita, por exemplo, um refinamento de backlog que muitas vezes no ágil é muito bonito, né? Falar refinamento de backlog. Se eu falo da engenharia de requisitos de validar e negociar, a pessoa fala assim, não, eu estou no ágil, eu não preciso disso, né? É curioso como o nome muda totalmente, né, Eduardo? O nome muda, mas o conceito continua, né, Sabino? Exato. E aí, se as pessoas vão perdendo o conceito, vão perdendo o conhecimento, elas vão tendo dificuldade de realizar o seu trabalho no dia a dia. Então, a gente, assim, é um outro problema também, que eu acho que causa essa falta de entendimento, é quando a pessoa fala assim, a equipe tem que ser multidisciplinar. Perfeito, tem que ser multidisciplinar. O problema é que muita gente acha que a equipe, uma pessoa, tem que ser tudo. E aí acaba confundindo a situação. Eu vejo hoje muitos profissionais, né, em times ágeis que acabam adotando, né, dentro daquela arquitetura, né, montada para atendimento ao cliente, eles colocarem assim um PO, aí tem um Scrum Master que cuida do pessoal do desenvolvimento. E bota o cara aqui, chamado de Proxy PO, ou de analista de negócio para requisitos, ou um facilitador, enfim, pessoas que têm esse conhecimento de engenharia de requisitos, de análise de negócio, para o meu usuário entender as suas necessidades, eu converter isso de uma forma mais detalhada para a equipe de desenvolvimento possa fazer a sua construção. Né? Quando a gente fala lá nas histórias de usuário, que é uma necessidade que ele me passa, no linguajar dele, não está refinado. Então, isso me obriga a usar técnicas, métodos, procedimentos de engenharia de requisitos para licitar, para validar, para negociar, é isso? Para eu fazer a gestão dessas mudanças. Tudo isso está dentro da engenharia de requisitos. Às vezes a gente fica vendo o pessoal como um maluco querendo fazer curso, quando na verdade já está tudo aí, né, Sabino? Basta a pessoa fazer uma leitura dos documentos, né, da engenharia de requisitos que ela obtém todas as técnicas, ferramentas para atuar no seu dia a dia. Eu diversas vezes ouvi nessa empresa que eu trabalhava lá na Alemanha, né? Na Alemanha. Eu ouvi assim, Sabino, esquece esse negócio de engenharia de requisitos porque a gente precisa mesmo ensinar o ágil. E aí tem uma coisa que está escrita no sílabus do IREB, da Re-Agile, né? Só para deixar claro, a Re-Agile é uma outra certificação do IREB, que é requisitos, né? Requirement Engineering, RE, né? Que é engenharia de requisitos, num contexto ágil, né? A gente está fazendo alguns materiais para essa certificação. E lá no sílabus está escrito uma coisa que eu achei muito interessante. Está escrito assim, conhecer os princípios por trás das técnicas, né, faz com que nós possamos usar essas técnicas de maneira melhor.
Então não basta você aprender alguma técnica ou alguma forma de trabalho se você não souber quais são os princípios que estão por trás daquilo. E a engenharia de requisitos é o princípio de várias técnicas que se usa no ágil, no contexto ágil, no Scrum e assim por diante. Né? O Scrum é muito mais um framework, né? Mas mesmo assim tem coisa da engenharia de requisitos lá, principalmente nas questões de trabalho com backlog. Né? Quando você fala, por exemplo, para pegar o backlog e transformar num sprint backlog, é engenharia de requisitos. Não é? Engenharia de requisitos. E a montagem do próprio backlog, ou seja, também. Quais são os desejos e necessidades do meu cliente? Eu preciso da engenharia de requisitos. Depois eu preciso priorizar esses desejos e essas necessidades. Eu preciso converter esses desejos e necessidades em funcionalidades. Depois eu preciso identificar dessas funcionalidades o que é prioritário. Depois eu preciso sequenciar essas funcionalidades para fazer uma entrega de valor. Veja, estou falando coisas do contexto ágil, mas que para eu conseguir realizá-las, preciso dos conceitos da engenharia de requisitos. Não tem como. Exato. Show de bola. Acho que deu para ter uma boa ideia de que no ágil não tem engenharia de requisitos. É um mito. Muita gente está caindo ainda hoje nesse mito, está aí falando bobagem sem saber. Toma cuidado, estuda um pouco mais de engenharia de requisitos que você vai muito melhor no ágil. E se você conhecer ágil, com certeza você vai ver mais valor na engenharia de requisitos. É isso aí, né, Eduardo? Acho que fechamos aqui, né? Fechamos. Eu acho que o recado foi dado. A engenharia de requisitos ela existe. Ela está dentro do contexto ágil. Requisito é requisito. Seja ele que nível for, se é requisito de negócio, se é requisito de usuário, se é requisito de software. O que muda é o detalhamento desses requisitos. Tá sabendo? À medida que a gente vai evoluindo no processo de desenvolvimento, a gente vai refinando esses requisitos com base nos conceitos da engenharia de requisitos. Pessoal, olha só, não inventa. Boa. Porque está tudo já escrito na engenharia, vamos estudar, que fica muito mais fácil a gente realizar o nosso trabalho. Certo? Isso aí. Não se preocupe, não se desespere. Engenharia de requisitos na cabeça. É isso aí, show de bola. Gente, então a gente vê vocês no próximo vídeo. A gente vai falar um pouco mais de documentação, aí mais focado em documentação, né? Outro mito também, que no ágil não tem documentação. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo.